Projeto Libélula Nova Terra, relatando os capítulos do livro de Divaldo Franco, pelo espírito de Abélia Rodrigues, Vivendo com Jesus. Vamos relatar capítulo por capítulo de uma forma carinhosa. Vamos lá? Capítulo 20. Fidelidade de pais. Tiago, filho de Zebedeu e irmão de João, era modesto e dedicado discípulo de Jesus. Mais velho do que seu irmão, embora ainda jovem, acompanhava a sinfonia apresentada pelo Maestro Divino com inusitada alegria. E nunca encontrara no labor com seu pai e os amigos nas atividades pesqueiras. Jesus era especial e a sua palavra, sempre revestida de musicalidade, penetrava-o como se fora um punhal de luz que o clareava interiormente. Aprendera a viver naquela região, adotara os seus costumes e contentava-se com os resultados da pesca, mesmo nos dias mais difíceis, quando a renda era mínima. Não possuía outras ambições, pois que os seus pais, atentos, sempre supriam as suas e as necessidades da família. Mas desde o momento em que foi convocado para a construção do reino de Deus, passou a viver dias de encantamento e de felicidade. De alguma forma, era inquieto, extrovertido, antes de conhecer o mestre, que diante de sua movimentação o chamara, como ao seu irmão de Boanerges, filho do trovão, aprendendo a tornar-se controlado e dócil. Passou à posterioridade também com a alcunha de maior, para distingui-lo do outro Tiago, o filho de Alfeu. À medida que o relacionamento do Senhor com seu irmão tornou-se enriquecido pela dúlcida afetividade, as citações bíblicas normalmente referem-se-lhe sempre ao lado do futuro evangelista, cujo amor pelo Mestre, na última ceia, enternecendo-se pelas dores que o amigo iria experimentar, colocou a cabeça no seu tórax como se desejasse aquecer-lhe o coração. Quando começou a experimentar a presença do amor transcendente no íntimo, compreendeu o significado da própria vida a serviço do ideal e as possibilidades de que dispunha para o ministério. Diligente, sempre se encontrava a postos para qualquer emergência ou atividade extra, sem exigência ou reclamação. Fascinavam-no os atos do Senhor, sempre comedido de conhecedor das misérias humanas, estendendo misericórdia e compaixão. Ele foi escolhido para participar do augusto banquete da transfiguração no Monte Tabor, ao lado de Pedro e de seu jovem irmão, ficando embevecido por muito tempo, quando vira em todo o seu esplendor, dialogando com Moisés e Elias, que lhe submetiam. Anclara por ficar ali em uma tenda com os outros, fruindo a felicidade comum do momento. O mestre, porém, lhes houvera dito que era necessário descer para estar com os companheiros e as aflições humanas, porque nos vales o charco exala podridão e as flores perfumes. Na planície do Esdrelon, para onde se encaminharam
Outra surpresa os aguardava, quando um pai aflito rogou a Jesus socorro para o seu filho, endemoniado, e o mestre, com ternura inexcedível, expulsou o espírito imundo que o afligia, dando a todos uma lição de incomparável sabedoria. Para aquele mistério era necessário possuir forças morais a fim de ser atendido pelas entidades infelizes, de nada adiantando gritaria ou ameaças, cerimônias ou verborrágia. A austeridade do amigo e suas palavras repassadas de energia e misericórdia produziram um grande impacto no obsessor impenitente, que logo deixou a sua vítima, passando a acompanhar o sublime terapeuta, renovando-se e transformando-se para melhor. É certo que uma corte de anjos acompanhava o Messias, mas também de seres infelizes que, ao seu lado, beneficiavam-se das suas energias, dos seus ensinamentos, abandonando os antigos doentios propósitos e fazendo parte da caravana daqueles que se renovavam para o bem. No Tabor, Jesus esplendera de glórias, e no Estrelon de compaixão para com as deficiências dos infelizes. O convívio com ele era sempre rico de experiências grandiosas e inesperadas, porque tudo nele era especial, inimitável, único. Quando os amigos se reuniam para discussões banais e disputas injustificáveis, ele, invariavelmente, afastava-se do grupo a fim de poder reflexionar, não se deixando influenciar pelos momentos deles. É claro que também sofria algumas angústias, tinha dificuldades de assimilar todas as informações ouvidas, mas sentia que eram procedentes e deveriam ser cumpridas. Com João, confabulava em torno do porvir, do período que se acercava, e quando percebia que não estava tão próximo, recorria-lhe à jovialidade e à sabedoria para discutir como proceder até o instante da ação. É claro que pensava ser o reino por ele anunciado, o que tornaria Israel o país ambicionado do mundo, possuidor de todos os poderes livres, enfim, da submissão a Roma. Desde o princípio que assim pensava, e foi graças a essa ideia que sua mãe tentou interceder pelos dois, rogando ao mestre que, no momento da sua glória, colocasse-os, cada um ao seu lado, assessorando-o. A resposta do Senhor fora perturbadora, e tiveram dificuldade todos os membros da família de entender o que ele perguntara, se estavam dispostos a beber da sua taça de amarguras. É claro que estavam, porquanto pensavam que teriam que sorver alguma substância amarga, como era relativamente comum nas celebrações festivas. Lentamente, porém, foi-se dando conta de que a taça era muito mais complexa do que pensara, e sorvê-la era dar-se em totalidade, mesmo quando o sofrimento chegasse com as suas tenazes de aflição. Todo o tempo disponível, ele conviveu com Jesus e deixou-se impregnar pelo seu perfume de amor, assinalando a sua existência com as diretrizes ouvidas e absorvidas. Por isso,
procurava não criar embaraços no ministério do Mestre, cooperando, quando possível, em todos os mistérios, de maneira a expandir o reino de Deus na terra, a começar pela própria conduta. Vivia surpreso em acompanhar as multidões que se multiplicavam em volta do amigo, apresentando as suas derrotas estampadas em doenças terríveis, em castigos da divindade pelos pecados cometidos, sempre beneficiadas, sem que, no entanto, aqueles réprobos que se recuperavam viessem fazer parte do núcleo de ação amorosa. Homenageavam o Mestre somente com o interesse de terem saradas as chagas purulentas, recuperados os olhos, os ouvidos, a voz, libertados dos espíritos maus, de imediato correndo na direção dos mesmos vícios que lhes causaram as aflições, sem consciência do que se lhes passava. E o Senhor atendia sempre as massas assim, como as pessoas isoladas, com a mesma ternura e bondade, o que o sensibilizava profundamente. Assim foi durante todo o labor, até o momento terrível em que viu o amigo na cruz, estertorando, e ele foi tomado de pavor, ficando à distância. Logo depois, com as alvíceras da ressurreição, renovou-se-lhe o entusiasmo e por fim compreendeu qual era o reino, qual a taça onde estava o conteúdo amargo, o que era necessário fazer. Após a descida das línguas de fogo, no memorável Pentecostes, foi dominado totalmente pelo psiquismo do Senhor e saiu a pregar, a divulgar a boa nova de alegria, chegando a viajar para levar a mensagem às distantes terras espanholas, mas retornou e desafiou o contexto com seu verbo inflamado de júbilo, provocando a ira de Herodes, Agripa I, neto de Herodes, o Grande, no ano 44 d.C., que o mandou decapitar para servir de exemplo aos demais. A sua fidelidade e exemplificação coroou-o, por fim, de paz e de plenitude. Ele bebeu, sim, a taça da amargura até a última gota.